Queridos irmãos, que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Estamos aqui como trabalhadores do NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza, para mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Neste momento de pandemia, lembramos a todos a importância de fazermos a nossa parte, de tal forma que contribuamos para vencermos o vírus da Covid-19, que tantos males tem nos trazido. Usarmos máscaras e higienizarmos nossas mãos constantemente com álcool gel ou água e sabão e mantermos o distanciamento social. Só isto, simples, ajudarmos a nós próprios para assim sermos merecedores da ajuda de Deus. Assim, meus irmãos, estaremos cuidando de nós e do próximo. É isto também que Deus espera de nós. Como de hábito, nós espíritas, antes do trabalho, costumamos fazer uma prece. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, mais uma vez, Senhor, aqui estamos buscando o conhecimento, buscando os teus ensinamentos. Te pedimos, te rogamos que nos assista para que possamos ter o melhor aproveitamento a respeito do tema de hoje. Abençoa, Senhor, a todos presentes, encarnados e desencarnados. Derrama a tua misericórdia, nos intui, nos direciona, hoje, agora e sempre. O tema de hoje está no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação e o 2º a enfocar o aspecto científico da doutrina espírita. Ele está estruturado em 3 partes distintas. A Gênese, segundo o Espiritismo, os milagres, segundo o Espiritismo, as predições, segundo o Espiritismo. Vamos falar da natureza divina. Este tema está nos itens 8 a 19, do capítulo 2, da primeira parte, a Gênese segundo o Espiritismo. Para que tenhamos uma compreensão melhor a respeito do tema, é necessário que antes façamos algumas reflexões a respeito da existência de Deus, para que nós possamos ter exatamente um melhor entendimento a respeito da natureza divina, da natureza de Deus. Então é importante fazermos aqui estas reflexões que vai nos ajudar a respeito da existência de Deus. Inicialmente, para embasar a tese de comprovação da existência de Deus, é necessário estabelecermos uma premissa. Tomemos como linha mestra de raciocínio um ponto que não podemos deixar de considerar. Antes de tudo, Deus é a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base da criação. Esta é a premissa.
Os espíritos nos falam dos princípios elementares que dão sustentação a esta premissa, seguindo uma lógica racional. O primeiro destes princípios, ele diz que, pelos seus efeitos, é que se julga a causa, é que se conhece a causa, mesmo que ela se conserve oculta. E os espíritos nos trazem uma situação simples, mas fácil para que nós possamos entender a mensagem que este princípio nos traz. Os espíritos nos falam da seguinte situação: observem que se um pássaro é atingido por um mortífero grão de chumbo, podemos deduzir que hábil atirador o alvejou, ainda que este atirador não seja visto. É uma conclusão bastante lógica. E aí eles concluem: nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. O segundo princípio, trazido pelos Espíritos, nos diz que, aliás, este princípio de tão verdadeiro, ele passou a ser axioma. É aquele princípio que nos diz que todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. E, mais uma vez, os Espíritos nos levam a raciocinar através de um exemplo simples, fácil, que ocorre no dia a dia de nossas vidas. Ele relata a seguinte situação. Os Espíritos, relatam a seguinte situação. Se perguntássemos qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, de um grande empreendimento, de uma coisa fabulosa, que pensaremos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando contemplamos uma obra-prima da arte ou da indústria, dizemos que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Isso é lógica, isso é razão. E os Espíritos concluem: conhece-se que ela é obra de um homem por se verificar que não está acima da capacidade humana. Está dentro do contexto da capacidade da inteligência humana. E acrescentam: reconhece-se também que ninguém poderá dizer que ela saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante qualquer. Menos ainda que é trabalho de um animal ou produto do acaso. E o terceiro e último princípio, trazido pelos Espíritos, nos diz que reconhece-se a presença do homem em toda a parte pelas suas obras. Neste princípio, os Espíritos nos levam a raciocinar através de uma situação fática, que todos temos conhecimento, que todos não teremos nenhuma dificuldade para entendê-la. Os Espíritos nos relatam: em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Sua presença se provou também
e com muita certeza pela existência de objetos, trabalhos, pelos homens da época, nos terrenos daquela época. Quando se encontra ou se encontrou um fragmento de um vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastaram para ali atestar a presença. E também, com relação a esse terceiro princípio, os Espíritos concluem: ao lançarmos o olhar em torno de nós, sobre as obras da natureza, vamos notar a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras. Certamente não há nenhuma que a mais potentosa inteligência humana seria capaz de realizar. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que sustente que há efeitos sem causa. Então, vejam, senhores, que dentro dessa lógica estabelecida através dessa tese de comprovação da existência de Deus, esses três princípios é que nos leva exatamente a embasar esta tese, que nos mostra com clareza, através de uma lógica, de uma razão, através de um desenvolvimento racional, nos prova a existência de Deus. Mas vejam, senhores, que para provar a transparência desta tese que prova a existência de Deus, é importante que mencionemos a tese oposta, ou seja, aquela que nega a existência de Deus. Aqueles materialistas que negam a existência de Deus, eles alegam o seguinte, abre aspas, as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão. E dizem mais, essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. E aí os espíritos rechaçam esta afirmação. Rechaçam veementemente, nos dizendo: as forças naturais são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas. Não são por si mesmas inteligentes. Também isto é verdade. E aí vem agora o arremate final. No entanto, são postas em ação, são distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota de uma causa inteligente. Não se mostra, mas existe. Deus não se mostra,
mas se revela pelas suas obras. Então vejam, senhores, é porque o nosso tempo é pouco. Estas afirmações dos Espíritos, quando são ditas, elas vêm acompanhadas de uma série de exemplos práticos, de uma série de afirmativas conclusivas que auxiliam e que nos permite facilmente concluir pela existência de Deus. Então, meus irmãos, a existência de Deus é uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. A força da matéria, as forças no processo da matéria, elas existem, são mecânicas, mas existem por trás de todo esse processo, para que atendam às necessidades de todas as coisas no universo. Existe uma condução inteligente, existe certamente a divindade para que tudo possa ocorrer conforme as nossas necessidades e conforme as situações e as necessidades que forem necessárias. Então, depois dessas reflexões a respeito da existência de Deus, estamos mais preparados para entender sobre a natureza divina, sobre a natureza de Deus. E os Espíritos nos afirmam que ao homem não é dado sondar a natureza íntima de Deus. Nós ainda não temos essa capacidade. Nós ainda não temos este conhecimento. Nós ainda não estamos devidamente qualificados para que possamos entender a natureza de Deus, para que possamos efetivamente entender Deus na sua intimidade. Esta é a afirmação inicial dos Espíritos. E eles vão mais além. Eles nos dizem, para compreender Deus, nos falta sentido próprio. Nós só vamos adquirir este sentido próximo quando nós completarmos a nossa depuração, a depuração do nosso espírito. Certamente, quando formos espíritos puros e habitarmos o mundo celeste. E aí fica a pergunta: e como entender a natureza divina? Os Espíritos acrescentam, nos dizendo: mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, ele pode ter como premissa a sua existência. Pode o homem, pela razão, chegar a conhecer os atributos necessários à existência de Deus, à divindade, e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus, tendo uma noção da grandiosidade da divindade. Uma noção que nos dá uma visão ampla. Jamais nós temos a condição de conhecer Deus na sua intimidade.
Sem o conhecimento dos atributos de Deus, é impossível compreender a obra da criação. Aliás, esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, que, no entanto, a maioria das religiões, por não ter se reportado a esse ponto como um verdadeiro farol que as orientasse, elas, na sua maioria, erraram em seus dogmas. Porque vejo os senhores que as religiões que atribuíram a Deus, que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram a existência de muitos deuses. Aquelas que não lhes atribuíram a soberana bondade, fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial, vingativo. Então vejo os senhores que são situações que, por conta desse equívoco ou dessa interpretação equivocada, levou a muitas das religiões a trazer a figura de um Deus que não retrata o Deus, por exemplo, que a doutrina espírita nos traz. Os atributos de Deus trazidos pela doutrina espírita nos levam a um conhecimento, não na sua intimidade, mas um conhecimento que nos dá a noção geral do que seja efetivamente a divindade. E os espíritos nos trazem esses atributos, nos fala desses atributos, trazendo um a um e nos dando explicações, o porquê desses atributos. O primeiro deles, os espíritos nos diz, Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada. O homem, ele, diferentemente de Deus, ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe. O homem, pela sua própria natureza, pela sua própria evolução, pelo nível de desenvolvimento que tem, ele não tem condição de compreender, ele não tem condição de conhecer tudo o que existe. Somente Deus, na sua condição de divindade, ele tem a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada. O segundo atributo que nos trazem os espíritos é o de que Deus é eterno. Isto quer dizer que Deus não teve começo e não terá fim. Veja como fica complicado na nossa cabeça. Mas é porque nós não temos ainda nível de conhecimento para entender certas coisas. Se tivesse tido princípio, Deus houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma o nada pode produzir. Ou então, digamos,
teria sido criado por outro ser anterior. E neste caso, este ser é que seria Deus. Veja como são princípios que, apesar da nossa dificuldade de entendê-los, por conta da nossa pequenez ainda, mas ele tem uma logicidade que nos ajuda. O terceiro princípio que os Espíritos nos traz, ele diz que Deus é imutável. Deus é imutável. E os Espíritos explicam. Se estivesse Deus sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Nós sabemos que as leis naturais, as leis divinas, elas são imutáveis, eternas. Elas não sofrem transformação nenhuma. As leis dos homens, sim. As leis materiais, sim. Mas as leis naturais, as leis divinas, as leis morais, são leis perenes, intocáveis, não mudam nunca. E são eternas. E tudo isto, meus irmãos, favorece o entendimento que nós devemos ter de Deus. Porque muitos questionam, mas eu não entendo como é que pode ser esse Deus, como é que pode ocorrer e tal coisa, eu não encontro lógica. Gente, Jesus, quando aqui esteve há 2000 anos atrás, nos trazendo uma doutrina de amor, uma doutrina de prática da caridade, uma doutrina de amar ao próximo como a nós mesmos, ele teve dificuldade, uma coisa concreta. E ele dizia que sabia que ele veio para dividir, que ele representava a espada. Jesus, o enviado de Deus. E muitos dizem, mas Jesus falou que veio para dividir. Jesus não veio para o amor, para unir os homens. Veio, mas os homens não queriam. Jesus sabia que pela condição dos povos daquela época, impossível que a sua doutrina fosse unanimidade. Como ele disse, na casa que eu entrar, onde houverem 5 pessoas, 2 ficarão de um lado e 3 de outro. É nesse sentido que ele já dizia. E o esforço que Jesus fez, usando instrumentos para facilitar o nosso entendimento, lançando mão de parábolas, lançando mão de outros instrumentos para que facilitasse o nosso entendimento. E mesmo assim, os homens tiveram muita dificuldade em entender a bela doutrina que ele trazia. Uma doutrina revolucionária, uma doutrina transformadora, uma doutrina que trazia o verdadeiro caminho a seguir por todos nós. E por isso que os espíritos, a doutrina espírita nos diz, Jesus não veio nos salvar. Tem lógica. Se Jesus tivesse nos salvado, nós estávamos ainda nessa situação. Aqui seria um mundo celeste. Todos salvos, todos espíritos evoluídos, que só procedem ao bem.
Não, a Terra está aí, nós sabemos do quanto nós precisamos evoluir. Agora ele veio mostrar o caminho. E isto não tira um tio da extraordinária importância de Jesus em nossas vidas. Ele veio mostrar o caminho e dizer, o caminho é este. Caminhe com suas próprias pernas, conquiste a sua evolução. Então, Deus é imutável. Mas nós, os homens e suas leis, estamos num processo constantemente de mudança e muito bom quando são mudanças para melhor, mudanças para evoluir. Porque alguns ainda, não que o espírito retrograda, não, mas ainda continuam perseverantes na prática do mal, perseverantes no alimento dos sentidos baixos, dos sentimentos baixos, da vingança, da vontade de proceder na destruição do outro. Então, Deus não, Deus é imutável. O quarto princípio, o quarto atributo que os Espíritos nos traz, diz o seguinte: Deus é imaterial. Isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Vejam, senhores, nós temos dificuldade para entender a matéria na sua complexidade. E os Espíritos estão dizendo, Deus é imaterial. Ele difere de tudo que chamamos matéria. Deus é imutável, não está sujeito às transformações da matéria. E nós, na nossa grande ignorância, às vezes até usamos termos como a mão de Deus, né? O olho de Deus, a boca de Deus. Porque nós, os homens, nada mais conhecendo além de nós mesmos, tomamos a nós próprios como termo de comparação para tudo que não compreendemos. Aí falamos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. Não tem sentido, meu irmão. Diante desse atributo de Deus, de que ele é algo diferente de matéria, essas expressões passam a ser sem sentido. Vejo os outros que tem até, né, chegam até a se falar assim em imagens ridículas de Deus. Né? Imagem assim de que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas, envolto no manto. Tudo isso é produto da cabeça, são ilações equivocadas do homem. Os Espíritos nos trouxeram e estão nos trazendo informações aí, nos revelando muitas das coisas que nós ainda tínhamos como certas, tínhamos como princípio. Aliás, muitas coisas, depois da doutrina espírita, nós tivemos que desaprender. E esse foi o propósito da chegada da doutrina espírita. Porque muitos falam, mas para que doutrina espírita se vocês falam que ela está embasada no Evangelho de Jesus? Os que falam isso são os menos avisados, que não entenderam, não se debruçaram para estudar
o que Jesus falou no seu Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele chegou até nós, mas não chegou na sua totalidade, porque Jesus já sentia o quanto nós tínhamos dificuldade de entender a doutrina que ele estava trazendo. Muitas das coisas ele não falou, mas não foi porque ele não quis falar, porque ele quis esconder. Não, meus irmãos. É porque a confusão ia aumentar. Muitas vezes ele usou de parábolas para que ele desceu o nível da sua linguagem para que nós pudéssemos alcançar, mesmo que minimamente, o que ele trazia para nós. E muitas coisas ele não pôde dizer. E muitas coisas, mesmo através das parábolas, nós ainda hoje estamos aí penando. Então é nesse aspecto, meus irmãos, e para a gente vislumbrar assim com clareza esse atributo de Deus de imaterialidade. Prosseguindo, o quinto atributo trazido pelos Espíritos e atribuído a Deus. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, se Deus não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa ou quase poderosa ou tão poderosa como Deus. Por isto, meus irmãos, nós espíritas não acreditamos na existência do diabo da forma como ele nos foi apresentado. O diabo não existe. Essa figura diabo trazida pela igreja, a leitura trazida pelos espíritos, nos diz que são irmãos ainda que perseveram na prática do mal, que são irmãos que ainda precisam evoluir, precisam ser tocados pelo arrependimento da sua conduta, precisam iniciar a sua transformação em busca da prática do bem. Então são espíritos doentes, são espíritos aprendizes, são espíritos ainda primitivos. E dizemos mais, o maior dos bandidos, o maior dos pecadores que hoje estejam habitando esta terra, um dia será um espírito evoluído. Deus nos dará todas as oportunidades que forem necessárias para que nós possamos um dia nos livrarmos das nossas mazelas, dos nossos atrasos, para que possamos promover efetivamente a nossa evolução, para que possamos um dia estarmos junto de Deus. Deus não vai condenar nenhum dos seus filhos ao fogo eterno. O inferno é outro conceito que nós temos que apagar das nossas mentes. O inferno não existe, meu irmão. O inferno é estado consciencial. Aliás, o Papa anterior já falou claramente para os seus fiéis que o inferno é estado consciencial. Você está bem, você está praticando o amor, você está amando, você está de bem com a vida, você está exercitando os ensinamentos do Evangelho, você está no céu.
Agora, se você está ainda perseverando no orgulho, na vaidade, na avareza, no ódio incontrolável, no sentimento de vingança, no apego às coisas materiais, aí você está no inferno. Então, são coisas que vão passar nas nossas vidas, mas não vamos ficar nesse atoleiro. É outra coisa extraordinária que aquele que passa a professar a doutrina espírita passa a vivenciar. Vivenciar a certeza de que jamais seremos condenados ao fogo eterno. De que jamais vamos estar separados eternamente das pessoas que amamos. A separação, ela é temporária. Seremos um só rebanho e teremos um só pastor. O diabo não existe. O sexto atributo trazido pelos espíritos, atribuído a Deus, Deus é soberanamente justo e bom. Então, a providencial sabedoria das leis divinas se revela nas pequenas e grandes coisas, não permitindo essa sabedoria que se duvide da justiça de Deus, nem da sua bondade. Então, meus irmãos, são revelações que, embora nessa nossa condição incipiente de evolução, ainda muito sacrificados no conhecimento das coisas do Espírito, nós começamos a vislumbrar, nós começamos a entender, a pressentir realmente a existência de Deus. E dizem mais os Espíritos, a soberana bondade implica a soberana justiça. Porque se ele procedesse injustamente, com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a alguma de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, consequentemente, já não seria soberanamente bom. Então, tudo que diz respeito a Deus é infinito. Não tem concorrência. Não tem o diabo ganhando alguns dos seus filhos condenados ao fogo eterno. Não. Esse Deus não faz parte do Deus da doutrina espírita. O sétimo atributo nos diz que Deus é infinitamente perfeito. É impossível se conceber Deus sem o infinito da perfeição. Até porque, sem essa perfeição, não se poderia conceber um Deus único. Não poderia se conceber um Deus de amor e de justiça. E poderíamos até conceber uma outra entidade que possuísse aquilo que em Deus faltava. É um absurdo. Deus já não seria Deus. Então vejam, queridos irmãos, o quanto nós ainda estamos precisando aprender. Veja o quanto nós precisamos ainda desenvolver no conhecimento das coisas do Espírito. O quanto precisamos melhorar
na prática das nossas vidas, no nosso dia a dia. O quanto precisamos avançar na doutrina cristã, esta doutrina que verdadeiramente nos mostra o caminho. O quanto precisamos colocar em prática a conduta cristã. Mas alguns falam, mas o cristianismo tem muitas coisas erradas, muitas coisas que não dá. O que tem de errado no cristianismo não é cristianismo. Foi o homem que agregou. Foi o homem que introduziu. O cristianismo é amor, o cristianismo é prática da caridade, do bem. O cristianismo é amar o próximo. O cristianismo é exercitar o perdão dos inimigos. E como último atributo trazido pelos Espíritos, este atributo diz que Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Aí a gente começa logo a imaginar, mas como imaginar um Deus onipotente, único, perfeito, justo, bom, que tenha fracassado na sua obra? Porque a existência do demônio, da forma como o demônio é trazido para nós, é um grande fracasso que Deus teria passado. E o nosso Deus, o Deus da doutrina espírita, não permite. Não entende, não vê esse Deus. O nosso Deus, ele é único, é imutável, é bom, é justo. Todos esses atributos são infinitamente pertencentes a Deus. Não poderia, meus irmãos, existir outro Deus. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, é eterno, é imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. E não pode ser diferente disso. Este é o eixo sobre qual reposa o edifício universal. Então, para finalizarmos esta nossa conversa, poderemos finalizar afirmando que a religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição a todos os atributos de Deus mencionados. Será aquela religião cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação, sem nada sofrerem. Meus irmãos, Deus existe. Deus está em nós. A busca é nossa. Muita paz.